Já demos prints em textos e números. O Python trata dados diferentes de formas diferentes. Vamos ver alguns deles. Nós já vimos que podemos, por exemplo, colocar numa variável nome, o nome de uma pessoa. Esses textos que vêm entre aspas são chamados de strings. String em inglês significa corda, no sentido de uma sequência de caracteres. Esses caracteres podem ser números, letras e outros símbolos. Então, por exemplo, mesmo que eu coloque aqui número igual, aspas, 1, 2, 3, 4, 5, apesar disso daqui ser um número, o Python vai enxergar como um texto. A gente já viu num exemplo anterior, quando a gente estava fazendo um data cleaning, nos prontuários, assim, que os dados vieram como texto, o Excel estava enxergando como texto, apesar de eles serem um número. Aqui é o mesmo princípio, é como se todos aqueles textos estivessem entre aspas aí, no caso, para o Python. A gente já viu também que a gente tem números, a gente pode ter realmente aí número igual 1, 2, 3, 4, 5. Então, estando sem aspas, eu tenho um número. Só que os meus números podem ser inteiros, então vou colocar aqui numInt, tá? De int, de inteiro, que aí eu tenho um número sem decimal, ou eu posso ter um número com decimal, que é chamado de float. Então, eu tenho aí, por exemplo, 12.456. Lembra que no Python não é vírgula que separa a decimal, como aqui no Brasil, é um ponto. Então, isso daqui não isso daqui é um número decimal, tá? É como se fosse, por exemplo, 12,4, só que você tem que indicar para o Python 12.4. Também temos um tipo de dado chamado booleano. Vou colocar aqui dado booleano, que é verdadeiro ou falso. Repara que aqui eu não estou falando falso, a palavra falso. Eu estou falando no sentido de 0 e 1, ligado e desligado, verdadeiro ou falso. Os dados booleanos só têm esses dois valores, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, e a gente vai ter que usar esses dados booleanos em alguns lugares para definir como a gente, por exemplo, vai fazer a classificação de alguns dados. Então, a gente vai ver daqui a pouco que para classificar os dados do menor para o maior, eu tenho que dizer que o ascendente, né, do menor para o maior, é true, é verdadeiro. Então, são pequenos detalhes aí da programação com que você vai se acostumar ao longo do tempo. E também, por fim, aqui podemos ter listas. Então, listas para o Python são conjuntos de dados. Nas listas eu consigo, por exemplo, colocar 3 números ao mesmo tempo e armazenar esses 3 números numa mesma variável. Então, por exemplo, se eu estou perguntando para um paciente quais são os telefones dele, eu não preciso anotar em 3 variáveis, telefone 1, telefone 2, telefone 3. Eu posso ter, por exemplo, uma lista de telefones. Estou colocando entre aspas porque o usuário pode ter preenchido, por exemplo, com o tracinho. E repara aqui que eu estou colocando os valores entre aspas, separados por vírgulas, e em volta desses valores eu tenho colchetes. Então, quando eu tenho colchetes, eu vou ter listas dentro do Python. Então aqui eu tenho, ao invés de telefone 1, telefone 2, telefone 3, eu posso simplesmente criar uma variável chamada telefones e colocar todos os dados dentro.